sobre a propagação do Espiritismo. E nós vamos encontrar esse suporte exatamente na Revista Espírita, onde Kardec faz uma dissertação comentando sobre a propagação do Espiritismo. E para aqueles que ainda não têm uma familiaridade com a revista, eu gostaria só de lembrar que essa é a primeira revista que nós vamos citar, é a primeira, de 1858, mês de setembro, que os fascículos eram mensais, mas as revistas eram organizadas anualmente. E segundo o próprio Kardec, essa coleção da Revista Espírita é a mais prodigiosa fonte de informação sobre o Espiritismo. Olha aí, a gente não pode deixar de pesquisar. E lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, ele também faz uma alusão à importância dessa revista, como obra indispensável para nós espíritas e para quem quer conhecer a doutrina espírita. E o que é importante é que ele dá um roteiro para a gente estudar o Espiritismo, tendo uma sequência lógica, que vai nos dando uma capacidade, uma possibilidade de entender melhor. Ele diz, comece pelo que é o Espiritismo. É um pequeno livrinho que nos faz adentrar ao ambiente, ao cenário espírita. E especialmente quando ele fala quando ele apresenta os diálogos que ele mantém com o padre, com o visitante, e faz todas a síntese do que é o Espiritismo ali naquele livrinho. Então, ele sugere que nós devamos começar por ele. Depois a gente segue com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e ele diz que a quarta é a Revista Espírita, que a gente vai intercalando para que ela aos poucos vá complementando. O Kardec ressalta a Revista Espírita como um relatório, um verdadeiro documentário. Estou fazendo a propaganda da Revista Espírita para todo mundo ler os 12 livros. É um verdadeiro documentário, é um relatório científico histórico. Ela constitui hoje os anais do Espiritismo, que a gente quiser pesquisar, a gente encontra. É também um laboratório, onde todas as manifestações colhidas no mundo inteiro eram ali analisadas, ele era um excelente pesquisador. Ela tornou-se, durante muito tempo, aquela obra de raridade bibliográfica que ficava ali guardada nas estantes, porque era só em francês. Depois que ela foi traduzida, aí ela resolveu se dar a conhecer a todo o Brasil, a todo o mundo. Diz o Kardec que os adversários honestos encontravam na revista uma fonte de informação capaz de fazê-los entender o que era o Espiritismo. E aí ele vai citar César de Lombroso, vai citar também Charles Richer, que eram grandes personagens daquela época. Um era médico italiano, psiquiatra, o outro era um pesquisador também, e ambos se apropriaram deste conhecimento. Eles não eram os adversários desonestos, eles eram os honestos, se apropriaram desse conhecimento, formaram equipes para pesquisar novamente o que já era pesquisado, e chegaram à conclusão de que o Kardec era, de fato, um pesquisador com um rigor muito grande nas questões científicas e tinha muito bom senso. Então, a partir daí, eles aderiram ao Espiritismo. Então, nós vamos ver algumas passagens desse trecho e comentar sobre elas. A primeira coisa que Kardec faz em tom de admiração, ele diz assim, passa-se um fenômeno estranho, notável em relação à propagação do Espiritismo. Ele diz, a sua aparição entre nós não foi assim, não se deu à sombra dos mistérios, assim, calado, ninguém podia comentar. Não, ao contrário. Ela se deu em plena luz do dia. E foi aberta para todo mundo, porque os fenômenos aconteciam em todos os lugares do mundo. Então, não foi uma coisa escondida, Aí ele diz, quando os fenômenos começaram a aparecer, para uns, serviu de curiosidade passageira. Aí quem já estudou um pouquinho o Espiritismo, sabe dos fenômenos, das mesas girantes, então passou a ser aquela diversão, uma diversão, uma atração. Mas para outros, aquilo era indiferente. Não valia nem a pena adentrar no conteúdo, tampouco ver as cenas, os fenômenos. Mas para uma grande parte, segundo Kardec, causou uma verdadeira incredulidade. Mesmo que
personagens importantes, notáveis da França da época, aderindo, né, ao estudo espírita, se agregando à equipe e referendando o trabalho, mesmo assim, os incrédulos não chegavam a se convencer. Aí Kardec faz uma comparação e diz, olha, mas isso não é surpreendente, porque Jesus, quando esteve na Terra, ele também não convenceu muita gente. Ele não convenceu pelos seus milagres o povo judeu, todo o povo judeu. Ele não convenceu pelo seu amor, pela sua sublimidade, pela sua doutrina, os juízes que o julgaram e condenaram, e os próprios do Sinédrio, né, que deveriam ser ali co-irmãos com Jesus, não aceitaram. Ele diz, então, ele foi tratado como um velhaco, como um impostor, e só não o chamaram de charlatão, porque na época nem existia essa palavra. É uma palavra da modernidade. Né? Aí ele diz, agora, homens sérios perceberam como naquela época, em Jesus, os homens sérios que eram tocados pela mensagem por algo diferente, então se aproximavam de Jesus. E do mesmo modo, como Consolador que ele havia prometido, que é quando o Espiritismo vai chegando, os homens que eram sérios de verdade não ficavam nos fenômenos. Eles começavam a estudar, a compreender. E se aprofundaram tanto, como ele diz, com os olhos de observador consciencioso, que logo eles encontraram a chave para muitos mistérios que até então eram incompreendidos. Né? Então, ele vai falando sobre isso e dizendo assim, o que é importante é que isso vai descortinando uma filosofia. Com o tempo, eles iam descortinando essa filosofia. E, inicialmente, eles acreditavam ser uma ciência assim, divergente, conforme o ponto de vista dos cientistas da época. Né? Mas, ele vai dizendo assim, tendendo pouco a pouco a unidade de princípio. Ela foi aos poucos, né, dando essa unidade, essa unicidade. Apesar da oposição interesseira, aí são os adversários desonestos, não acreditarem, porque não vinha deles. Se essa luz que jorrava naquela época não vinha das personalidades notáveis, então eles não acreditavam. Então era uma descrença por despeito. Né? Mas aqueles outros, ele diz, ora, essa doutrina, ela não fica somente no fenômeno. Ela tem que ir chegando para esclarecer o homem, seus verdadeiros interesses presentes e futuros. Quem era sério se achegava para entender esses mistérios que até então eram mistérios. Aí ele diz assim, satisfaz simultaneamente a razão para aquele que estuda, para aquele que analisa, para aquele que vai buscar, né, nos resultados das pesquisas, a razão de encontrar, com lógica, uma esperança no futuro, para esse ela chegou. Né? E aí ele diz assim, olha, Kardec diz isso logo no início da revista, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Não é uma causa qualquer, é uma causa inteligente, se o efeito é inteligente. Então, a força dessa causa inteligente está na grandeza do seu próprio efeito. Então, aquilo que se manifestava era tão grande, era tão forte, que esse efeito do fenômeno, já por si só, era grandioso. Quer dizer, não pode ser uma coisa qualquer. É alguém muito inteligente, é algo muito inteligente que está movimentando o motor primeiro de Aristóteles, né? Está movimentando esta causa, trazendo isso à tona. Aí ele vai comentar também que com o Espiritismo, todas as outras filosofias, sejam as materialistas ou panteístas, iam caindo por si mesmas. Porque quem sabe um pouquinho sobre o panteísmo, Deus e o universo é a mesma coisa, a natureza é tudo junto, né? Como se diz aqui no Ceará, tudo junto e misturado. Não separava a divindade da natureza, do universo, e não acredita ser um ser, né, o criador de tudo isso. Então, nenhuma das doutrinas conseguiam se segurar quando o Espiritismo chega, porque ele vem trazendo no seu bojo a existência da alma,
a existência da imortalidade, que para muitos materialistas não existe. Nós somos só um corpo que anda, né, que pensa, mas que se acaba quando se extingue o ciclo do fluido vital. E aí nada existe mais. Então, quando o Espiritismo vem trazendo um futuro substancioso, que tem lógica, que está calcado, né, e pautado, essa esperança, essa felicidade está pautada na ação do bem, no amor que devotamos aos outros, né, na compreensão do Evangelho de Jesus, na compreensão do que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, por que viemos aqui. Então, quando isso acontece, a gente vai tendo mais esperança. Agora ele diz, depende muito da nossa vontade. E muitos de nós não têm vontade de querer. Vontade de querer é fé. É a fé raciocinada. Então ele diz, é preciso sair do capítulo do espetáculo, e aí isso vale muito para os espíritas, que muitas vezes vão mais pelo fenômeno apenas, a gente vê isso mais lá na frente. Então é preciso sair desse capítulo apenas do espetáculo, que fala aos olhos, é o que eu vejo, a mesa virar, alguém falar. Aí, nesse momento, desde esse momento que eu saí dessa visão para me debruçar sobre algo mais sério, aí ele diz, esse momento se elevou à categoria de ciência moral. A doutrina espírita passa a ser uma ciência moral. Por quê? Porque ela foi levada a sério. Enquanto eu estou só brincando, né, enquanto eu estou só observando, ela não é levada a sério. Tem uma passagem dele aqui que eu pediria licença a vocês para repetir, porque eu acho ela interessante, é os entretantos. Eu gosto dos entretantos. Quando ele diz, entretanto, só um instantinho. Enquanto eles não viram o espiritismo algo mais que fenômeno material, só houve interesse pelo espetáculo, porque falava aos homens. Agora, desde o momento que ele se elevou à categoria de ciência, ele foi tomado a sério. Sabe por quê? Porque ele falava ao coração e à inteligência. E todos nele encontravam a solução daquilo que procuravam vagamente em si mesmos. Uma confiança baseada na evidência substitui a incerteza pungente. Do ponto de vista tão elevado que nos coloca as coisas desse mundo inferior que vivemos, tão pequenas e tão mesquinhas, que suas vicissitudes não passam de incidentes passageiros. Isso é muito importante para as dificuldades que nós vivemos, não só hoje, como sempre. Porque quando a gente está para além desse mundo, né, passageiro, dessa coisa efêmera, a gente vê o sofrimento, a gente sente o sofrimento, a gente vive o sofrimento, mas com um olhar para o futuro. Um olhar para o futuro sabendo que nós somos algo mais do que simplesmente o que aqui estamos. Isso é o que eu chamo de convicção. Quando a gente tem a convicção espírita, a fé no futuro, mas uma fé raciocinada, não é aquela que assim, quando eu morrer eu vou para o céu, para o inferno, para o purgatório. Mas como é esse céu? Não sei. Como é esse purgatório? Também não sei. Como é? Não sei. Mas quando a gente vai adentrando, né, ao conteúdo espiritista, e a gente vai compreendendo a lógica, aí a gente vai realmente criando essa convicção. Lembrando que muitos de nós passam pela casa espírita de passagem. E pode passar a encarnação toda passando de passagem. Eu posso passar 70 anos indo à casa espírita, estudando a doutrina espírita, mas sou apenas um passageiro. Esse passageiro toma contato com a doutrina espírita, mas não encontra nela a esperança que a maioria dos que têm convicção tem. Não se desespera diante das atrocidades da vida, da violência, de tudo que a gente vê. Tem fé nesse futuro, que sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai se apresentando para nós. Deus é misericordioso, nos proporciona esta oportunidade de aqui estarmos e aqui aprendermos. Então, a gente vai tendo mais confiança, se desespera menos, né? E é mais cauteloso, tem mais harmonia. Aqui, eu e Paulo, né, vivendo esse momento aqui doloroso, de eu conseguir me conectar com ela, e a gente aqui tendo paciência, né? Porque
não sabíamos exatamente que horas que nós íamos conseguir resolver esse problema entre a internet, o meu contato com o Instagram, e ela tentando, e eu aqui pacientemente também esperando. Uma hora há de dar certo. Então, o espírita convicto, ele não se apavora, ele não se desespera. E ela muito bem colocou: calma, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, né? A gente tem respeito pelas pessoas, pelos internautas que estão aqui, mas também a gente conta com a tecnologia, que ainda nem todos nós temos essa familiaridade, de vez em quando ela também nos prega algumas peças. Então, ele diz aqui, que ele faz uma reflexão dizendo assim: nós aqui estamos, nosso corpo é só uma hospedaria, mas vamos respeitar bem a hospedaria, vamos ter cuidado com ela, porque senão ela cai, desmorona e a gente volta antes do tempo. Na doutrina espírita, ele vai dizer: tudo é claro, tudo é definido, tudo fala a razão. Numa palavra, tudo se explica. E aqueles que aprofundaram a sua essência encontram nela um pouco tempo, uma satisfação interior. Aqui não mais renunciam. Aí eu faço uma outra reflexão. Tenho escutado muitas pessoas dizerem assim: não, eu era espírita, né? Deixou de ser, eu frequentava a casa espírita, estudei, mas aí deixei de ser. Fora os rótulos, que um dia nós nem vamos chamar só isso de espiritismo, né? Nós vamos chamar talvez de fraternidade universal, todas as denominações religiosas nessa direção, né? Pensando nisso. Mas, independente do rótulo, todos nós que estamos vivenciando, estudando a doutrina espírita, dificilmente nós deixamos o movimento, a doutrina, para seguir outra coisa. Nela nós encontramos Deus, nela nós encontramos Jesus, os benfeitores, mensageiros do Cristo. Nela nós encontramos o Evangelho de Cristo na sua opulência, na sua mais sagrada compreensão, né? Nela nós encontramos a paciência, a tolerância. Nela nós tentamos desenvolver a humildade. Nela nós buscamos todas as virtudes que nos tornará no futuro um homem de bem. Nela nós buscamos ser, de fato, os trabalhadores da última hora. Então, ela nos completa de tal forma, com tanta intensidade, que até mesmo a morte não nos assombra. A morte física. O espírita, costuma-se dizer, o espírita matou a morte, não para todos os espíritas. Porque matar a morte, e aí Kardec diz, essa esperança, é ter a certeza de que nós estamos aqui, né, apenas de passagem. Nós somos verdadeiramente espíritos e não corpos. E que esse espírito passa aqui por a escola da vida porque é necessário passar, mas que nós vamos chegar lá. Então, ele conclui dizendo assim, que de tal forma a gente tem uma satisfação interior que a gente não mais renuncia a ser espírita. Então, quem passou pelo espiritismo, estudou, compreendeu, assimilou, não deixa de ser espírita. Não existe isso. Quem passou, passou de passagem. Quem passou e saiu, tomou contato com algumas coisas, mas não teve a convicção, não chegou a ter a convicção. Não se desespera, não reclama de Deus quando o sofrimento chega. Quando as expiações vêm para nos ensinar, também não se desespera. Dói, às vezes os ombros envergam, porque a dor é pesada, o madeiro é pesado, mas a gente sabe por que ele é pesado. Então, por isso que a gente não se desespera. Então, Kardec traz isso aqui com muita propriedade para dizer que é necessário que a gente tenha essa convicção. Aí ele diz, por que os assinantes da Revista Espírita foram tantos, espalhados por todo o mundo? Por que mesmo os próprios jornais não fizeram tanta divulgação? Existiam os detratores e aqueles jornalistas que eram os desonestos, que quando entravam para publicar alguma coisa sobre a doutrina espírita, era exatamente para detratar, para derrubar, para desqualificar, né? Então, ele vai dizer assim, eles não se apropriavam do conteúdo para entender, simplesmente, rasteiramente, na superfície, tangenciando,
eles usavam alguma coisa para retratar. Mas mesmo assim, Kardec diz, em todos os lugares, e ele cita aqui vários lugares, olha só, Escócia, Holanda, Bélgica, Prússia, São Petersburgo, Moscou, Nápoles, Florença, Milão, Gênova, Turim, Gênebra, Madrid, Xangai, Batávia, México, Canadá, Estados Unidos. Será que essas pessoas de tão longe vindo atrás de estudar, de compreender, elas não eram pessoas sérias? Ele diz lá, Kardec diz lá diz na obra básica, que estudo sério é aquele que a gente dá continuidade. Então, aqueles estudiosos eram sérios. Por isso, que mesmo sendo poucos, e ao mesmo tempo não eram tão poucos, porque a doutrina não tinha publicidade jornalística, né, televisiva, não tinha. Era simplesmente a atração para aquela informação, aquele conteúdo. Aí ele vai dizer assim, lá no método, quando a gente está estudando o livro dos médiuns, lá no método, nós vamos ver as 4 classes dos incrédulos, né? Daqueles para quem, mesmo a doutrina chegando, eles não se apropriavam desse conteúdo para se modificar. Aí ele vai dizer, lá no método, ele vai dizer, primeira classe é a dos materialistas de sistema. Aqueles que negam até a última geração, não adianta, eles nem querem ouvir. É uma negação absoluta sobre a imortalidade da alma, sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre a mediunidade, sobre os fenômenos de um modo geral, sobre Deus. Essa é a primeira classe. Mas tem a segunda classe, que ele vai chamar de materialistas por indiferença. São aquelas pessoas totalmente indiferentes a qualquer coisa que possa ser contrária ao que eles pensam. Aí ele diz uma coisa que o Chico Xavier, eu lembro, Chico Xavier contava que tinham pessoas que diziam, Chico, eu queria tanto ter essa certeza que você tem. Aí o Chico dizia assim, mas eu não posso passar essa certeza que eu tenho para você. Porque é uma questão mesmo de aprofundamento, de estudo, de maturação, né? Que o espírito se permite. O espírito se permite. Então, existe uma classe, essa classe dos indiferentes, elas adorariam crer. Como elas gostariam de crer? Elas negam, né, tem uma certa indiferença, mas elas gostariam. Eu, certo feito, numa das minhas aulas lá no mestrado, o professor, eu fui no doutorado, nem lembro, na área da sociologia, ele dizia assim, estava se falando sobre a imortalidade da alma. E ele falava assim, várias pessoas na sala falavam que acreditavam, né, que tinham certeza e tal. E ele parado, era um excelente professor, que eu tenho o maior respeito. Ele dizia assim, eu queria tanto crer. Como eu queria crer como vocês? Está na segunda classe, os materialistas por indiferença. Tem vontade de crer, sabe que tem alguma coisa estranha, além do que normalmente eles conseguem conceber. A terceira classe, lá no método do Livro dos Médiuns, vai dizer que são espiritualistas. Eles acreditam na imortalidade da alma. Sabem que existe outro mundo após esse mundo aqui. Mas são tão incrédulos que eles chamam incrédulos de má vontade. Eles não querem se aprofundar, não querem estudar muito, que é para poder se comprometer. Quanto mais a gente sabe, mais comprometido a gente fica. Então, é melhor não saber muito. Vamos deixar por aqui, porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a se cobrar, aí a gente começa a deixar aquela vida de gozos, né, da porta larga, a gente vai começando a renunciar a essas coisas, e às vezes tranquilo, sem muito sofrimento. Mas para essa classe seria muito sofrimento deixar essa vida. E tem o quarto, que ele diz que são os incrédulos por interesse, ou também de má fé. Eles sabem um pouco sobre o espiritismo, eles leram, eles até entendem a lógica, mas por interesse pessoal, eles condenam o espiritismo. Ou porque estão afeitos às suas religiões de origem, não querem abrir mão delas, né? Ou têm medo de se queimar perante a sociedade, os amigos, né? Ou porque são escrupulosos, ou porque têm orgulho. Ele aqui fala muito lá no Livro dos Médiuns, né, sobre os médiuns orgulhosos, aqueles que não acreditam por orgulho, ou por leviandade, ou por negligência, ou até por se decepcionar. Quem de nós já recebeu na casa espírita alguém que se decepcionou com os irmãos católicos, com os irmãos evangélicos, e até sai do espiritismo também decepcionado com o espiritismo? E isso é falta de convicção.
Porque quando você se decepciona, não é com a doutrina. Você se decepciona com a pessoa do movimento espírita. E é preciso saber fazer a diferença. Mas não, eu tive lá na doutrina, estudei, mas eu vi tanta coisa. Eu vi tanta coisa lá na igreja evangélica que eu deixei, eu vi tanta coisa. Então, essa pessoa, ela está pulando de galho em galho e querendo encontrar Deus nas pessoas que ela se aproxima. Sejam elas nossos irmãos católicos, evangélicos. Nós estamos em caminho e a caminho desta perfeição. Então, às vezes deixam de acreditar, porque, eu até que acreditava, mas eu vi umas coisas. E quais são os santos que tem dentro do Espiritismo? Nenhum. Dentro do catolicismo? Nenhum, embora sejam canonizados. Dentro do movimento evangélico? Nenhum. Todos nós estamos nessa peregrinação para chegar à luz. Todos. Uns mais na frente, outros um pouquinho mais atrás, mas todos estamos nessa peregrinação. Então, Kardec faz esse comentário, né? Que como é que pode um círculo tão limitado, que é o círculo do Espiritismo, ser, digamos assim, divulgado no mundo inteiro sem a presença maciça de uma imprensa que ele chama de imprensa geral. Que a imprensa geral, ela dá conta de tudo, ela dá notícia de tudo, faz aquele movimento, mas se a coisa não é séria, ela é passageira, ela passa. A fama passa, as coisas, as pessoas importantes passam, né? O que elas fazem, se não for sério, passa. Então, ele chama a atenção para isso. E aí, ele vai dizer assim, que outra coisa que foi surpreendente para ele foi exatamente isso. Ele diz, olha, nos Estados Unidos tinham os jornais gerais, né, que divulgam tudo, e tinham os especializados. Ele diz assim, olha, quem é da arquitetura, que vai ler o jornal da área da ciência médica? Com tanto afinco, com tanto interesse, só se ele tiver um interesse pessoal. Ele vai ler mais todas as publicidades e as publicações, os artigos da área dele. Então, quem era que estava afeito a ler uma coisa publicada pelo Espiritismo? E ele diz, olha, nos Estados Unidos haviam 18 jornais periódicos publicados, 10 desses 18 eram publicados semanalmente, que eles chamam, eram hebdomadados, que eram semanalmente publicados. Desses 18, só 10. Então, ele diz, quem buscava isso é porque realmente era sério. E essas pessoas não tinham condições também de fazer grandes divulgações. Então, ele disse que era surpreendente, porque não se fez por meio de publicidade em jornais gerais ou especializados, que eram poucos. Ela foi crescendo, foi caminhando por certo, também, pela seriedade, por um novo, mas um novo instigante, um novo intrigante, pelo cansaço que muitas pessoas estavam das religiões dominantes, pelos erros também que elas cometiam, e também porque a espiritualidade era uma equipe muito maior para fazer acordar em cada ser que despertava a necessidade de compreender aquela mensagem. Daí porque ele se propagou sem a presença da imprensa, né? Aí ele diz assim, esses jornais eram solicitados por todos os países tão afastados da França. Então é preciso que esse assunto seja importante para ser, né, buscado. Né? E não era por simples curiosidade. O Kardec ainda comenta nessa passagem, ele diz assim, olha, aos olhos dos leitores, o seu objetivo era muito sério. Tornava-se evidente que o Espiritismo tem raízes em todas as partes do mundo. 20 assinantes estavam espalhados em 20 países diferentes. Naquele tempo, século XIX, onde a propagação das coisas não era tão fácil, né? Não era como hoje. Né? Hoje você faz qualquer coisa na rede social, já imediatamente todo mundo sabe, todo mundo comenta. Né? Aí ele diz assim, eles provariam mais do que 100 pessoas concentradas no mesmo lugar. Então, eles provariam a importância desse conteúdo para poder chegar rapidinho em vários lugares com essa intensidade. Se a imprensa, pudesse ter retumbado
a voz, né, em seu favor, em favor do Espiritismo, o mundo talvez tivesse dado atenção, que era algo novo, algo diferente, né? E ela poderia ter sido propagada em todos os quadrantes do mundo ao mesmo tempo. Mas ele disse, nada disso ocorreu. E a imprensa não lhe prestou nenhum apoio voluntário. Pelo contrário, ela desdenhou. Então, o Espiritismo encontra partidários sinceros em vários lugares. Aí ele diz, olha quem são as pessoas que buscaram o Espiritismo. Eram homens de letras, eram grandes comerciantes, grandes intelectuais, até eclesiásticos, até padres, né, buscavam para compreender. Ele teve lá no que é o Espiritismo um diálogo com o padre, né? Mas eles queriam entender, embora, de uma certa forma, um pouco grosseiro quando faziam as questões, né? Aí ele diz assim, por que esse povo da época, que tinha presença viva na sociedade, por que eles ficaram tão silenciosos? Por que eles também não ajudaram a propagar? E ele, Kardec, conhecia muito deles. Ele dizia que ele respondia, ao lado da questão da crença, há também a da personalidade, que é muito poderosa nesse século. Então, se olha, uma pessoa nobre, um nobilitão, uma pessoa cheia de ideais, de nobres ideias e bem reconhecido na sociedade, ia dizer que era adepto ao espiritismo, ainda hoje tem gente que nega. Ainda hoje, quantos alunos e estudantes nossos do EJA chegavam com a apostila coberta, deixavam a apostila na casa da irmã do vizinho, para não dizer em casa que estavam estudando o espiritismo. Até hoje, quantas pessoas procuram o espiritismo e dizem, eu vim só, ninguém sabe que eu estou aqui. Né? Então, imagine naquela época também. Levantar essa bandeira era preciso ter muita coragem. Né? E aí ele diz, perdurará esse estado de coisas? Não. Logo o espiritismo será como o magnetismo, do qual só se falava em voz baixa, ainda escondido, e que hoje não se teme mais confessar. Hoje a gente já vive essa realidade, né? Hoje já não temos mais tanto medo, né? tanto receio de conversar sobre isso. E ele diz assim, ó, por mais bela e justa que seja, nenhuma ideia, nem a de Jesus, a ideia do amor sublime, nenhuma ideia se implanta instantaneamente e sem que ela cause alguns rebuliços e sem que ela crie uma certa maturidade no espírito das massas. E é verdade. Né? Aí ele diz assim, por que faria então o espiritismo exceção às outras? As ideias, como os frutos, precisam de maturidade. E aí ele vai citar, ele diz que acho que era um amigo que citava essa fábula, a fábula da macaquinha, do macaco e da noz. Na fábula, a macaquinha era dada a ela uma semente, né, o noz, e ela botou na boca, do mesmo jeito que ela pegou, ela mastigou, achou amargo, achou ruim e jogou fora. Não deu o menor valor. Mas o macaco, que era mais experiente, que tinha maturidade, pegou lá a frutinha, bateu, tirou a casca e saboreou e achou deliciosa. Acho que o macaquinho ficou olhando assim, mas meu pai deve ser louco. Né? Porque comer um bicho tão ruim como esse, essa é a fábula que Kardec cita lá de um amigo dele, para nos lembrar da necessidade da maturidade espiritual para compreender a doutrina espírita. Nem todos nós estamos preparados nesta existência para compreender, para aceitar, para vivenciar. Eu costumo dizer na nossa casa que muitos dizem, mas fulano e tal. Olha, gente, tenha calma. Porque, assim, muitos de nós estamos pisando na casa espírita, tomando contato com a doutrina espírita, pegando algumas informações, mas é somente numa próxima existência, talvez mergulhados nos corpos novamente, é que nós vamos passar a estudar com mais afinco e ter convicção. Então, essa moral dessa fábula, né, é para nos mostrar que para cada um de nós, a depender do esforço, da vontade,
ela vai chegando de uma forma diferente. Para uns, por exemplo, quando você sai do catolicismo, eu, pelo menos, nasci e me criei no catolicismo praticante, fervoroso, eu, quando comecei a tomar contato com a doutrina espírita, eu comecei não a me deslumbrar, mas a ter a certeza de que era aquilo que eu buscava, que era aquilo que eu procurava. E eu não tive, apesar de todos os rituais que eu vivi e muito aprendi também na Igreja Católica, devo muito aos meus pais e a esta experiência, mas eu não tive nenhum problema em logo, a partir dos estudos, já ficar na casa espírita e abandonar todas as práticas ritualísticas que eu houvera aprendido no catolicismo. Não senti saudade. Tenho coisas muito boas que eu aprendi. E ainda hoje, vejo muitas coisas boas que tem nos nossos irmãos católicos, o Papa, né? Muita coisa boa. Os evangélicos, tenho amigos evangélicos, vejo muita coisa boa. Porque somos espíritos, cada um vivendo a experiência que necessita. Então, como é sabido que o espiritismo não será o futuro, não será a religião do futuro, não nos incomoda muito, porque é esse conteúdo, esse aprendizado, isso que o Kardec coloca, né, que tem lógica, que é claro, vai chegar mais cedo ou mais tarde em todas as outras religiões, sem que elas deixem de ser as religiões que são. Mas vão se apropriando deste conteúdo e vão analisando, refletindo e vão entendendo. Então, não temos pressa, porque para amadurecer é preciso tempo. Né? Então, aquele que chegou, deu a mordida na noz do Espiritismo e sentiu que aquele sabor era o que você iria degustar, esse fica, esse vai, esse se adentra, esse permanece, esse tem convicção, esse ajuda, orienta, trabalha, renuncia, não tem medo de renunciar às coisas do mundo, mas é devagar com a dor que o santo é de barro. Né? Então, o Kardec nos lembrava sobre isso. Aí ele diz assim, quando uma ideia não tem raízes, pode lançar até um brilho passageiro. Semelhante a essas flores que fazemos desenvolver à força, né? Às vezes até com um adubo mais cheio de coisas químicas, né? Mas que em breve, por falta de sustento, elas vão morrer. Está lá na palavra do semeador. Né? Os espinhos vão sufocar, as pedras não vão deixar que a raiz permaneça no solo. Né? Aí ele diz, depois dela nem se fala. Mas, ao contrário, a doutrina espírita, desde o século XIX, ela tem uma base séria, desde quando ela é nascente, que ela cresce, ela só cresce. Mesmo com todos os detratores, ela cresce, ela persiste. E ela termina por identificar de tal modo com os nossos hábitos que não é que a gente vai dizer como Paulo, porque seria muita pretensão, né? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Mas quando a gente está muito convicto, né, da doutrina, mergulhado nela, espiritualmente, a gente pode até dizer, como diz Kardec, ela faz tanto parte dos nossos hábitos que um dia a gente pode dizer, né, já não somos nós, corpos separados que vivemos, mas a doutrina que já vive em nós. Então, quando chegar esse dia, é muito bom para todos nós, né? E ele faz outra reflexão que eu acho interessante, quando ele fala da qualidade dos adeptos do Espiritismo. Ele diz, desde sempre, desde o começo, as pessoas que buscavam entender o Espiritismo e ajudar, era de uma qualidade ímpar. Essas pessoas mereciam uma atenção particular, ele dizia. São recrutados nas camadas, não são recrutados nas camadas inferiores, ou seja, nos iletrados, aquelas pessoas que não detêm o conhecimento. Ela tem uma atração por aqueles que já são atraídos pelo conhecimento. Eles já vivem pesquisando, eles já vivem buscando, eles têm avidez, sede para compreender algo que ainda não havia lhe chegado. Então ele diz, ela chega primeiro naqueles mais letrados. Eis a qualidade dos adeptos do Espiritismo. Porque ela é um conteúdo muito complexo. Ela trata
de todos os ramos da ciência. Ela vai falar de um ser que é espiritual, de uma essência que é espírito. O homem, a essência humana, é espiritual. Então, não é para qualquer pessoa, às vezes, não é para o vulgo, né? É para alguém que tem paixão pelo conhecimento, tem sede de compreender, tem curiosidade, mas não aquela curiosidade que matou o gato. Aquela curiosidade que faz você adentrar ao conteúdo para entender, para viver, se testar, se permitir o estudo. Aí ele diz, não, estes pouco ou nada se preocupam, talvez apenas tenham ouvido falar do Espiritismo. As próprias mesas girantes neles encontraram poucos adeptos. Eles encontraram até nas pessoas de mais capacidade intelectual. Aí ele vai dizer, quem formou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Foram aquelas pessoas ávidas por conhecimento, por pesquisar. Eram notáveis cientistas, literatas, dignatários, funcionários públicos, né, intelectuais, oficiais, generais, negociantes, altos negociantes, eclesiásticos, magistrados. Ele diz, todos gente bastante séria, para tomar como passatempo um jornal. Então, eles não iam perder tempo se não fosse uma coisa séria, ou ler um jornal apenas, né? Ele diz, é uma prova menos evidente dessa verdade pela escolha das pessoas que reuniam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ela não atraía qualquer pessoa. E lá eles também não permitiam qualquer pessoa, né? Aí ele diz, nós vamos distinguir a propagação do Espiritismo em 4 fases. E aí nós já vamos fazendo aqui a finalização dessa exposição sobre a propagação do Espiritismo. Kardec nos lembra isso, e é sempre bom a gente ter em mente. Ele diz, nós vamos viver 4 grandes períodos no Espiritismo. O primeiro é aquele que ele já viveu, que era o da curiosidade. Que tinha os espíritos batedores, né, que tinham todos aqueles fenômenos que pululavam por todos os lugares, de onde ele recebia cartas de todas as pessoas, dos lugares mais longínquos. Ele recebia informação. Esse era o primeiro período. Era para chamar a atenção, para preparar os caminhos. A Joana de Anjos diz que muitas curas que acontecem em determinados lugares, curas físicas mesmo até, é mais para chamar a atenção. A pessoa tem, às vezes, mérito mesmo de obter a cura, né? Ela pediu, ajuda-te que o céu te ajudará, buscou, se esforçou, não tem mais aquela expiação, ela cessou aquele momento, ela aconteceu. Outros, é para que essa curiosidade possa atraí-los, né, para um caminho novo, para uma mudança. Então, às vezes, o fenômeno é para isso também. Jesus fez isso. Os fenômenos, né, as pessoas que ele curou também ou ele dizia, vai e não peques mais, ou então ele dizia, vai contar ao pessoal lá do Sinédrio, vai dizer, que era uma forma também de atrair as pessoas para refletir sobre aquele ensinamento. O segundo período é o da observação, que Kardec diz, no qual entramos e que podemos chamar de período filosófico, que era aquelas respostas, né? Por quê? Como? O que é que está nessa mesa? Por que essa mesa fala? Uma mesa não fala? Não há nenhum tipo de energia que possa movimentar esses objetos concretos, né? Que acontece? Então, aquilo ali gerou todo um período, né, de respostas. Porque tanto a ciência quanto a filosofia nascem da pergunta. Aqui, né? E aí ele diz, o Espiritismo foi se aprofundando, as pesquisas foram acontecendo, as pessoas foram se interessando, aí ela tornou-se uma unidade de princípios. Aí ela constituiu-se uma ciência moral. Que as pessoas, quando vêm falar, doutrina não é ciência. Foi assim que Kardec a denominou. É a ciência que trata da natureza, da origem e destinação dos espíritos e das suas relações com o homem no mundo, né? Então, foi assim que ele conceituou a doutrina espírita. E também uma filosofia de vida, porque a partir do momento, né, em que eu compreendo a minha essência e sei que preciso me modificar, então eu tenho uma filosofia de vida diferente de quem não ainda compreendeu. Aí ele diz, mas virão em seguida 2 outros períodos. O terceiro
é o de admissão, em que o Espiritismo ocupará uma posição social entre as crenças oficialmente reconhecidas. Já estamos nesse período. A doutrina espírita tem seu assento, tem seu lugar, tem seu respeito, né? Então, ela já é uma ciência, né? Uma ciência moral, que se coloca no mesmo páreo com as crenças oficialmente reconhecidas. Não com os mesmos rituais, não com os sacramentos que as religiões possuem, mas com uma fé, né, raciocinada sobre as expensas, né, sobre o aporte do Evangelho do Cristo. E o quarto é quando a doutrina espírita vai influenciar a ordem social da humanidade. Como nós estamos no período da transição do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, e que vai demorar, porque não é assim, no estalar de dedos, nós estamos começando a viver esse período. Então, nós estamos aí no interregno entre o terceiro, que é a posição social que ele já ocupou, e a influência na ordem social mundial. Aí o Kardec diz, a humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral, ético, onde as pessoas se respeitam, onde o amor é cultivado como quem cultiva uma semente muito bonita, de uma planta muito bonita, que a gente gostaria que ela prosperasse. Né? É um novo caminho onde a gente se permite mudar e crescer. É um novo caminho onde o Evangelho vai, como diz o Kardec, vai criar um hábito dentro de nós que em determinado momento ele também passa a fazer parte de nós, da nossa vida. Ele diz, desde hoje, essa influência espírita, ela é individual. Cada um, como eu falei, vai se achegando, vai tendo convicção, aquele que se permite, vai tendo vontade, vai crescendo, vai criando convicção, mas ainda individualmente. Embora estejamos em coletivo, né? Nas casas espíritas, no movimento espírita, somos um coletivo. Mas para ser um coletivo, primeiro ela chega em nós. Ele diz, essa influência primeiro é individual. Mas mais tarde, ela agirá de uma forma tão intensa sobre as massas que ela vai promover a felicidade geral. Olha que coisa mais linda. Né? Que coisa mais bonita e que nos dá uma certeza, né, de que o mundo será melhor, porque nós seremos melhores. A influência é individual, eu me transformo quem está perto de mim, não sou eu que transformo, mas o meu exemplo arrasta quem está perto de mim, quem está no meu entorno, quem comigo convive, quem comigo convive na casa espírita, no meu trabalho, na rua, em qualquer lugar. Essa é a forma melhor de propagar a doutrina espírita. É a partir dessa convicção, dessa seriedade, dessa ética, a gente passar a influenciar as outras pessoas, sem querer. Né? A Joana diz assim, pise nos espinhos sem reclamar. Né? E aí ele vai dizer assim, a gente também tem que pisar nesses espinhos, né, sem reclamarmos, e também sem querermos que toda a humanidade chegue de uma vez só. Mas o Kardec está dizendo que ela vai influenciar a ordem social. É preciso ouvir, aí concluindo, ele diz, é preciso ouvir, entretanto, que entre muitos adeptos, e aí vem aquela, né, ligeira chamada, existe somente uma crença latente. Muita gente crê, apenas crê. O temor do ridículo entre uns, ou então o receio de me lembrar outros, o medo de assumir perante a sociedade, vai deixar que muitos tenham apenas a crença latente. Ela está ali latejando, mas ainda não tem substância. Ele diz, esse temor de me lembrar, essa susceptibilidade, também vai afastando. Mas nós os compreendemos perfeitamente, porque as coisas não chegam de uma vez. Não se pode pedir, olha o que é que vai ficando para a nossa peroração. Kardec que diz, não se pode pedir a certos homens aquilo que a natureza não lhes deu. A coragem de desafiar aquilo que é desafiador. O que dirão disso? Então, não podemos pedir a certos homens aquilo que ainda a natureza dele, a natureza que tem naquela criatura, ainda não lhe deu.
que é essa coragem de ser bandeirante, de desbravar aquilo que precisa, aquela floresta que precisa ser desbravada. A floresta das nossas próprias sombras internas. Né? Porém, quando o Espiritismo estiver em todas as bocas, e esse tempo não está longe, é porque a gente é imediatista, né? A gente quer para amanhã, tal coragem, essa coragem que faltou naqueles que é da minha natureza, eu sou uma pessoa mole, fraca, eu não tenho coragem de assumir. Né? É isso que a gente quer falar de natureza. Então, tal coragem virá aos mais tímidos, aos que mais temem o ridículo, aos que mais têm medo de melindrar as suscetibilidades. Aí ele diz, sobre esse aspecto, uma mudança notável já vem operando desde algum tempo. Fala-se dele, do Espiritismo, mais abertamente. Já se arriscam. Já não estão mais tão atrás nas sombras. Aí ele diz, por fim, o epíteto, ou seja, o apelido de loucos que os adeptos do Espiritismo receberam no início e até hoje ainda muita gente acha que a gente é louco, tão largamente prodigalizado aos adeptos, começa a se tornar ridículo. É um lugar comum que se torna trivial, pois em breve esses loucos serão mais numerosos que as pessoas sensatas, havendo mais de um crítico que já se colocou do seu lado. E fechando, ele diz, finalmente, é o cumprimento do que anunciaram os espíritos ao dizerem: os maiores adversários do espiritismo, preste atenção, gente, os maiores adversários do espiritismo, quem diz isso são os espíritos, Kardec está repetindo, tornar-se-ão seus maiores e ardorosos partidários e propagandistas da doutrina espírita. E assim, eu concluo a exposição de Kardec, pedindo desculpas, né, se não consegui traduzir da melhor forma, mas essa era digamos assim, esse era o conteúdo da propagação do Espiritismo que Kardec falava, trazendo todos esses aspectos. Então, eu agradeço a paciência de vocês e sugiro, né, e convido que deem uma lida na Revista Espírita. São só 12 livros, tá? Para a gente ler na encarnação todinha, que nós vamos viver 100 anos.